Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoada de segunda-feira. Bom dia, Josi. Bom dia, bom dia, bom dia. O bom dia dela já motiva, já renova, já traz uma alegria imensa para as nossas vidas, né? Imagina você aí na sua casa nos vendo, nos assistindo, tendo esse bom dia. Então receba a paz do Senhor, a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Aleluia. Então vamos nos alegrar, porque agora é uma semana de bênção, de vitória. Essa semana que o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas, segundou, mas não reclama da segunda-feira não, porque você sabe que quem fez o trabalho, não foi, apóstolo? Quem é verdade. Quem fez? Deus fez o trabalho. As pessoas dizem que o trabalho é por causa de Adão, porque Adão errou, Adão pecou. Deus construiu o trabalho, fez o trabalho antes da queda do homem. Então, agradece a Deus pelo seu trabalho, agradece a Deus por mais uma segunda-feira, graças a Deus que tem mais uma segunda-feira para nós rompermos, para nós prosseguirmos. Então não fique fazendo o corpo mole, não. Você não quer conquistar, você não quer vencer, você não quer romper, você não quer adquirir, então para isto é trabalhando. Então vamos que vamos nessa segunda-feira, vamos porque tem muito mais para Deus fazer na sua vida e através da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Chegamos aqui nessa segunda-feira com o coração grato, tantas pessoas que participaram, né, da nossa galinhada ontem, muito obrigado, muito obrigado. Você que fez a oferta e não foi buscar a sua marmita, você que foi lá buscar a marmita, obrigado, obrigado, obrigado. Somente o Senhor para recompensar você neste tempo. Que bênção que foi, nós queremos agradecer de coração e queremos também, daqui a pouco, já como a apóstola falou da outra vez, nós vamos mostrar também, né, apóstola, aonde que a galinhada, o dinheiro da galinhada foi direcionado, porque nós somos uma igreja muito clara. Se é para a galinhada, para trazer algo para renovar, restaurar, trazer melhorias, nós colocamos nisso, nós apontamos para isso. Então nós queremos louvar o Senhor pela sua vida e agradecer ao Senhor. Agradecer porque nós estamos aqui hoje, com essa rica oportunidade de estar na sua casa, de conhecer você mais um pouquinho e você nos conhecer também e já abençoar a sua semana. Nós louvamos ao Senhor que você está trabalhando, graças a Deus você tem um trabalho, agora com esse fim da nova escala, então graças a Deus que você tem um trabalho, porque nós sabemos que o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá força e vamos prosseguir. Então louvamos muito ao Senhor pela sua vida, pela sua contribuição e pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. É isso mesmo. A primeira galinhada nós investimos ela todinha na cozinha. Essa a gente ainda tem muitas coisas para fazer. A Josi disse que nós vamos mostrar, né? Então vai ter que tirar umas fotos da nossa cozinha, colocar aqui, né, para mostrar para você, né, para mostrar para você. Mas o melhor é você vir, subir a escada, ir lá no segundo piso, isso agora, apóstolo, né, e ver o que a gente está fazendo, porque a gente faz não só comida para nos aniversários da igreja, algumas datas festivas, mas também, né, para alimentar as pessoas, né, que estão na rua, e a gente precisa de ter melhoria para melhor trabalhar. Mas o mais, muito obrigada mesmo, que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e maravilhosa. Nesta manhã, eu quero falar do livro de Neemias. Neemias, irmãos, é um homem, né, que ele estava em Suzã, e a Bíblia diz que ele recebe ali o seu irmão e ele pergunta para ele como está o povo, né, os moradores de Jerusalém, como está Jerusalém. A Bíblia diz que o irmão dele responde: o povo que ficou está em grande miséria e Jerusalém está totalmente destruída, os seus muros estão, né, os muros estão quebrados, derribados e as portas queimadas. A Bíblia diz então que Neemias, ele tomou uma decisão. A decisão, a primeira coisa,
foi ir para a oração. Isso me chama a atenção, porque ele estava em Suzã, ele era o copeiro do rei, e ele não poderia de maneira alguma, ou não teria crédito, né, condição financeira para fazer um trabalho daquele. E outra coisa, tinha fronteiras que ele precisaria passar, então ele tinha que ter a carta do rei, ele tinha que ter autorização do rei, tanto para ter materiais, né, tanto para locomover, ele precisaria disso. Mas o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que quando ele ouviu, ele orou, chorou e deu uma pausa. Isso é muito importante, porque às vezes nós só choramos. Verdade. Somente choramos e nós não oramos, mas primeiro ele orou ao Deus dos céus. Irmãos, isso aqui nós precisamos de aprender com Neemias, porque ele ora, e depois que ele ora, ele jejuma, e depois disso, a Bíblia diz que ele chora de pensar que os irmãos estavam em grande miséria. E ele então, do momento em que ele posicionou na oração, no momento que ele posicionou no jejum, buscando Deus uma estratégia, irmãos, Deus deu a estratégia. Por que Deus deu a estratégia? Quando ele vai servir o rei, o semblante dele já não era o mesmo. E o rei o conhecia, o rei sabia, mas Neemias, a Bíblia fala que Neemias orou, clamou ao Senhor. Verdade. E o que me chama a atenção, que quando ele clama e quando ele jejuma, né, ele dá uma pausa chorando, e às vezes nós pensamos assim, não, mas eu já estou chorando, mas você só está chorando, ou murmurando, ou reclamando, né, ou blasfemando, mas o que eu e você precisamos é de orar ao Deus certo, falar ao Deus certo, clamar ao Deus certo, buscar ao Deus certo, porque quando nós colocamos nas mãos do Deus que é certo, Ele tem o que? Solução para mim, Ele tem solução para você. E a Bíblia diz então que a rainha mãe olhou para ele e disse, está doente? Não, não estou doente. Então a sua tristeza da alma, o que é que está acontecendo? E aí ele contou o que estava sucedendo em Jerusalém. E olha aqui o que eu aprendo com Neemias, Josi, é que o rei pergunta para ele, o que eu posso fazer para ajudar? E ele vai de novo para a oração. Mas sabe o que me chama a atenção? Neemias não orou 10 dias, Neemias não orou 15 dias, 20 dias, 30 dias, ele orou aproximadamente 5 meses, isso mesmo, ele orou, ele clamou, dizendo, Deus, traz uma solução, dá uma solução a como vamos resolver esta situação, porque às vezes você fica sabendo que tem um irmão numa situação difícil, e você fica sabendo, e tá bom, não, eu também não posso ajudar com nada, eu também não posso fazer nada para ajudar, mas você pode orar. Você pode orar, interceder e fazer algo. Neemias fez, a atitude dele, a ação dele de orar foi isso. Ele só não chorou e ficou parado. A Bíblia fala em Filipenses 2, capítulo 2, eu só não recordo o versículo, que quando nós reclamamos, fazemos todas as coisas sem reclamar. Quando reclamamos, não há prosperidade, não há bênção. Então façam todas as coisas sem murmurações, sem reclamar. Porque a gente só quer chorar. Verdade. Reclamar e lamentar. Verdade. Criamos até um livro, né, do nosso nome, Lamentações dos Nossos Nomes, que nós queremos só lamentar. E não é hora de lamentar, não é hora de reclamar e nem murmurar. É hora de agradecer e ir em frente. E, Josi, eu não sei como que eu vou fazer. Oração. A oração vai te dar estratégia de como caminhar, porque o Deus, ele é estrategista. Ele faz, ele anuncia e ele planeja, e ele, além de você planejar, porque você planeja, mas além dele fazer ainda, ele te dá estrutura de você como colocar em prática. A oração te liga até Deus, e quando você ligar até Deus, o Senhor te dá grandes coisas na sua vida. Outra coisa que me chama na história de Neemias é que ele busca recurso no céu. Você tem buscado recurso aonde? Porque a Bíblia diz lá no Salmo de número 20, o verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você, nós fazemos menção, é no nome do Senhor dos Exércitos. Em quem ou a quem você tem buscado recurso? O que eu acho tremendo que Neemias, ele chora por uma situação. Qual era a situação?
ele não estava chorando porque ele precisaria de uma casa, ele não estava chorando porque ele precisaria de algo. O que eu acho tremendo, que Neemias nem precisaria de chorar, Jô, porque ele era o copeiro. Então, tudo que o rei comia, quem comia primeiro era ele. Né? Tudo que o rei bebia, quem bebia primeiro era ele. Ele estava dentro do palácio, mas ele é comovido com aquela história. Ele é comovido pela sua com terra aquela natal, situação, como a gente foi comovido ali na praça da Bíblia, né? Como a gente foi comovido, irmãos, né? No dia 30 ali nós fizemos aquele trabalho, como a gente foi comovido com aquelas histórias, né? Se todas elas são verdadeiras, eu não sei te falar, mas tem pessoas, irmãos, né? A gente via ali pessoas chorando, e ninguém vai chorar porque, eu não quero chorar, não, porque é algo que estava sentindo, né? Algo que estava sentindo naquele momento, e nós ficamos muito, né, muito mesmo comovidos ali com aquela situação, tocados, mas adianta nós desmontar as tendas e cada um ir para a sua casa? Não adianta. É por isso que nós, né, estamos aí, irmãos, já projetando para a gente ir ali orar. A gente vai orar ali, né? Não precisa de tenda, não precisa de som, a praça é a praça da Bíblia, então nós vamos ler a Bíblia, é isso mesmo, nós iremos ali ler a Bíblia, é o que vai fazer toda a diferença no nome do Senhor Jesus. Então que você possa neste tempo, sabe, entender que nós precisamos buscar recurso no céu. Quando nós buscamos recurso no céu, tem resposta para as nossas vidas. O que eu acho tremendo, que o capítulo 1, ele quer ir a Jerusalém, mas ele não tinha recurso. Agora no capítulo 2, Josi, ele é mandado para Jerusalém. É diferente, Josi. Diferente, ainda tinha cartas de quem? Do rei. Agora ele é mandado, agora ele é enviado. Por que ele está sendo enviado? Porque ele buscou recurso do céu, porque ele chorou por uma causa, sabe, ele posicionou por uma situação. E Deus, irmãos, usou o rei naquele tempo para enviar. A carta que ele tinha na mão, ou nas suas mãos, estava dizendo que eu sou enviado do rei. É isso mesmo, eu sou enviado do rei. Tudo que você precisa de entender, que quando nós somos enviados, faz toda a diferença. Este programa aqui, por exemplo, é enviado do Senhor para a sua vida. Esse programa, nós geramos ele, antes dele ir ao ar, 10 anos. Não foi assim, não foi da noite para o dia, né? Nós geramos, irmãos, 10 anos atrás, nós já estamos no ar, 2 anos e alguma coisa, a gente já está no ar, mas antes desses 2 anos, nós já gerávamos este programa, né? E agora o Senhor nos enviou todas as manhãs para deixar uma palavra que vai edificando, uma palavra que vai fortalecendo, uma palavra que vai renovando. E quantas pessoas que têm sido alcançadas neste tempo, quantas pessoas que já nos ouviram, entraram em contato aqui no nosso WhatsApp, dizendo, eu assisti o programa, e quando eu assisti o programa, eu assisti para parar de viver, para não continuar, para dar um tempo na minha vida, eu ia dar cabo dela. Irmãos, mas sempre a gente entra com uma palavra, né? Eu lembro bem de um testemunho, né? Um moço aquele moço, ele tinha tomado essa decisão, sabe, de cometer um suicídio, e quando nós entramos aqui no ar, a Josi disse o seguinte: fugir não é ato de liberdade. Se você está fugindo, você está sendo covarde. E aquele moço foi confrontado, e quando terminou o programa, ele nos chamou, ele disse, aquela palavra me deu ânimo para continuar, para prosseguir. Então, nesta manhã, que você receba este ânimo, em nome do Senhor Jesus. Então, essa semana nós vamos falar de Neemias, e queremos encorajar você, não desistir no meio das lutas e no meio das adversidades, né, Josi? E Neemias é a prova viva do que eu disse. Quando você ora, o Senhor, Ele opera. Quando Neemias orou, não só uma vez, mas sim 2 vezes, como a apóstola disse, Deus usou o próprio rei para abençoar, para direcionar o rei, para ajudar Neemias. Entende a situação, que esse é o segredo? O segredo não é murmurar, o segredo não é reclamar e nem se lamentar de você mesmo. Coitadinho de mim, tadinho. Não.
Tira isso de você. Você precisa se posicionar na oração e saber que o Senhor, Ele vai cuidar de você e Ele vai te direcionar. Seja fiel no pouco e o Senhor vai te colocar no muito. Seja fiel naquilo que o Senhor propôs no seu coração, em cumprir, em fazer, em realizar, em se dispor. E o Senhor, Ele vai te dar estratégias para você vencer. Porque Ele é estrategista, tá certo? Então vamos buscar o recurso no céu, vamos orar, Pai. Nesta manhã, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor, ó Deus, por mais uma segunda-feira. Nós abençoamos não só essa segunda-feira, mas também, Senhor, a semana do teu povo, com toda a sorte de bênçãos que há nos céus. Aqui nós buscamos recurso do céu para esta casa, para esta família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaramos a tua graça e a tua bênção, o teu agir de uma maneira poderosa, maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Ficamos por aqui nesta manhã, que o Senhor te abençoe, que a paz gloriosa do Senhor permaneça sobre ti hoje e sempre. Amanhã, 8h15, estaremos de volta e a palavra é Neemias.